Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves e eu tô aqui para dar para você uma super aula. Esse é um conteúdo inédito feito especialmente para você poder acompanhar aqui no YouTube de forma gratuita. E hoje tá um pouquinho diferente aqui porque normalmente você vê o Mike por aqui quando o assunto é Explorer, mas nessa aula eu tô aqui pra gente conversar e eu vou te mostrar na prática, tá? Na prática, direto ao ponto, eu vou mostrar para você como implementar a autenticação com Google em aplicações web aí, utilizando o React, tá? Então vai ser bem legal e a gente vai fazer isso passo a passo juntos na prática. Quem ainda não é aluno ou não está por dentro do que é o Explorer, talvez não saiba que eu também sou um dos instrutores desse programa de formação que te leva do zero até a sua primeira oportunidade, tá, em vaga de programação. Ou seja, se você está dando seus primeiros passos nesse universo e está em busca de uma transição de carreira, ou você quer revisar os fundamentos da programação, criar novos projetos para o seu portfólio, o Explorer é para você. O Explorer ele é dividido em módulos que abordam tanto habilidades técnicas, as hard skills, e também comportamentais, que são as soft skills. Dentro, por exemplo, do programa, tem os conteúdos que são ministrados ali pelo Mike e tem aqueles conteúdos que são também ministrados por mim. Então, tem módulo ali de React, desenvolvimento front-end, né, utilizando o React, desenvolvimento back-end utilizando o Node, tem a parte de deploy, parte de testes. Então, esses são módulos que você pode fazer junto comigo e eu quero poder te mostrar e tudo isso na prática, como eu já faço com todos os alunos que estão atualmente ali dentro do Explorer, tá? Bom, isso quer dizer então que você tem pelo menos 2 pessoas te acompanhando de perto na jornada em direção à sua primeira vaga no mercado em programação. Eu digo pelo menos porque além de mim, né, e além do Mike, você tem também o suporte de uma equipe totalmente voltada, tá, para te acompanhar numa ferramenta exclusiva chamada GPS. Ela é um acompanhamento que, como o próprio nome sugere, ela te ajuda a seguir no caminho até o seu objetivo. E até aproveitando que eu tô falando sobre o Explorer aqui, eu quero também te falar sobre uma oportunidade de você fazer a sua matrícula para esse programa com uma condição super especial. Mas também essa é uma condição super exclusiva que está disponível apenas nessa semana e com um limite de vagas, tá? A Twilio é uma empresa parceira da Rocket e disponibilizou 50 bolsas de 25%. Ainda restam algumas vagas e uma delas pode ser sua. Então, se você é uma pessoa que está aqui, sabe que programação é para você e você quer impulsionar os seus estudos para entrar com tudo no mercado de trabalho, então não deixa de se inscrever e também aproveita que é por tempo ilimitado, tá? Ou melhor, tempo limitado. Então aproveita porque é tempo limitado. Ou até, claro, acabarem aí as vagas. Então garante a sua, porque para facilitar ainda mais o link está aqui na descrição, tá? Então você vai encontrar aqui o link que vai te direcionar para você falar com uma pessoa da nossa equipe, assim você faz a sua matrícula sem complicações, tá? Bom, se você quer ter um gostinho do que te espera lá dentro do Explorer, então se liga no que vai rolar na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai criar uma aplicação utilizando React, então tem um módulo disso dentro do Explorer, onde eu explico e ensino tudo sobre desenvolvimento web de front-end utilizando o React. Então a gente vai criar o projeto aqui, a gente vai utilizar o Vite para criar o projeto. A gente vai criar toda uma estrutura de pastas e arquivos da nossa aplicação para ficar bem organizada. A gente vai criar aqui uma interface de autenticação e a gente vai implementar a autenticação com o Google. A gente vai fazer tudo do zero, tá? A gente vai fazer tudo do zero na prática e direto ao ponto, tá? Então, bora para nossa aula agora. Vamos colocar aqui a mão na massa para a gente começar a codar a nossa aplicação. Eu vou trocar de câmera aqui para
gente focar no conteúdo, tá? Então, bora lá. Então, vamos lá. Vamos começar criando primeiro o nosso projeto. Depois, a gente vai criar a interface de autenticação. E, por fim, a gente faz a implementação, então, da autenticação utilizando Google, tá? Então, vamos lá. Para poder criar o projeto, eu vou utilizar o Vite, tá? O Vite é uma estratégia muito rápida, performática, incrível para criar aplicações React. Então, eu vou utilizar o Vite. Aqui você tem o Get Started e aqui embaixo você tem várias possibilidades para criar projeto, como, por exemplo, criar aqui um projeto React com TypeScript já, tá? O pré-requisito aí para você utilizar o Vite é ter instalado na sua máquina o Node, tá? Então é importante que você tenha o Node aí instalado na sua máquina. Então deixa eu abrir aqui o Node, só para você ter esse parâmetro aí. Pronto, aqui deixa eu abrir, ó. Então eu recomendo que você faça a instalação da versão LTS, tá? Aí do Node, que é o que você vai precisar para poder então instalar o Vite, para a gente utilizar o Vite para criar o nosso projeto, tá? Beleza, agora que você sabe que a gente vai utilizar o Vite, eu vou aqui no meu computador, eu criei uma pasta YouTube e eu vou abrir essa pasta aqui pelo meu terminal. Deixa eu abrir aqui o meu terminal. Pronto, deixa eu pegar essa pasta aqui, ó. Vou abrir ela no terminal, show. E aqui agora eu vou usar o seguinte comando, tá? npm create vite@listed, tá? Esse é o comando que eu vou utilizar para criar então o nosso projeto. Vou dar um enter. Ele vai então fazer algumas perguntinhas para mim. A primeira pergunta vai ser qual é o nome do projeto. Eu vou chamar aqui de Google Auth. Google-Auth, tá? Vou dar um enter. Eu vou escolher aqui o React e vou escolher aqui o React-TS para criar o projeto com TypeScript. E pronto, o projeto está já criado. Agora eu acesso a pasta aqui do projeto, Google-Auth, e agora eu vou rodar esse comando npm i, que é para ele então fazer a instalação das dependências aí do projeto. Então nesse primeiro momento a gente criou uma pasta, abriu essa pasta no terminal, executou o comando ali para criar um projeto React com o Vite, tá? Acessamos a pasta, rodamos o comando npm install ali para instalar as dependências do projeto. Agora eu posso acessar meu VS Code aqui, ó. E eu vou abrir essa pasta, que é a pasta do projeto, no VS Code, ó. Meu VS Code aqui não tem nenhum projeto aberto. Segura arrasto para cá e pronto. Tenho aqui já o meu projeto aberto aqui no VS Code. Eu vou começar fazendo uma limpeza de alguns arquivos que a gente não vai precisar. Então, dentro aqui da pasta src, a gente não vai precisar desse app.css, esse index.css também não, vou apagar eles. Dentro aqui desse assets, também eu vou apagar, porque a gente não vai usar por enquanto. Dentro do app.tstx, eu vou tirar esse app.css, tá? E aqui eu vou tirar isso, vou tirar isso, vou tirar isso, vou deixar aqui só, por enquanto, um return aqui com H1, escrito um hello world. Pronto. E eu vou pegar o export default e vou colocar ele aqui, tá? E tiro aqui, ó, daí eu já ganho espaço aqui também. E beleza, aqui também. Dentro do main eu vou apagar esse index aqui .css, que foi o arquivo que a gente apagou. E dentro do index.html eu vou apagar essa linha aqui, ó. Bom, eu vou tirar essa linha e aqui eu vou trocar o title para autenticação Google, tá? Autenticação Google. Vou deixar esse título aqui para nossa aplicação. Agora a gente pode rodar ela. Eu vou abrir aqui o terminal integrado do próprio VS Code. Deixa eu ver aqui na public. Aqui tem esse Vite. Eu vou apagar essa pasta aqui também, que é daquele do arquivo aqui do próprio do favicon que eu acabei apagando. Então eu vou deixar só com esses arquivos mesmo. Para rodar aqui, ó, npm rundev, tá?
Rodei aqui, ele vai startar para mim aqui nesse endereço, eu posso clicar aqui e ele vai abrir para mim aqui no meu PC, tá vendo? Aquela frase Hello World, sensacional. Então, nosso projeto está criado, a gente já tem aqui toda uma base, né, uma estrutura da nossa aplicação. Então, no primeiro momento, a gente criou o projeto. Agora, vamos organizar aqui a estrutura de pastas e arquivos da nossa aplicação, tá? Bom, dentro da pasta CRC, a gente pode criar uma pasta para as pages, para a gente colocar as interfaces da nossa aplicação aqui dentro. E aí a gente vai ter uma outra pasta que vai ser a Sign-in. Eu gosto de criar uma pasta para separar dentro dessa pasta a estrutura da estilização. Então vamos começar criando aqui, por exemplo, um signin.tsx, tá? Então aqui a gente vai ter a estrutura da nossa interface, tá? Da nossa tela de autenticação. Aqui eu vou fazer uma exportação de uma função chamada signin, e aqui eu geralmente uso o mesmo nome aqui que eu dei para o componente. Inclusive o nome aqui do arquivo index.tsx. Por quê? Porque a pasta chama signin, né, do componente. E aí quando eu quiser fazer a importação dele, por exemplo, aqui dentro do app, eu vou querer importar esse arquivo. Então vou fazer a importação aqui, né? /, e aí pages signin, e aí eu não preciso /index, né? Posso deixar só aqui o próprio signin. Vou copiar ele aqui, ó, já aproveitar e só vou substituir ele aqui. Não vou salvar ainda porque vai dar erro porque não tem nenhum conteúdo aqui, inclusive aqui dentro, né? Vamos fazer aqui um return já de um conteúdo aqui. Eu vou colocar aqui um H1 que eu vou pôr signin por enquanto, só para ter conteúdo. E aqui agora salvei, ó. Se eu voltar para cá, ele está mostrando o conteúdo de signin, que é o que está dentro aqui dessa nossa page, né? Então a gente faz dessa forma para separar. Então a gente separa o conteúdo dessa interface aqui dessa nossa página, beleza? Então vamos lá, recapitulando. A gente removeu os arquivos desnecessários, a gente criou a nossa source ali que já estava criado, né? Criamos ali uma pasta para a gente guardar as nossas páginas. A gente criou a base ali do componente de sign-in, né? E a gente já está vendo o resultado disso aqui na nossa tela. Agora, vamos fazer a instalação do SaaS para a gente estilizar, tá bom? A nossa interface. Então, vou fazer, ó, a instalação npm e do SaaS. O que é o SaaS, caso você não conheça, tá? É uma forma de você trabalhar com a estilização, tá? Então você consegue estilizar elementos um dentro do outro, quando você tem elementos em níveis, né? Por exemplo, você tem ali uma div, dentro da div você tem um H1, por exemplo, ou você tem sei lá, um button, e dentro do button você tem algum ícone, algum elemento específico. Então você consegue fazer estilização alinhada, então é bem legal de estilizar e de trabalhar. A gente pode começar, inclusive, desenvolvendo aqui um arquivo de estilização global. Os arquivos de estilização global, eu gosto de utilizar eles para definir aquelas estilizações que vão se aplicar para toda a aplicação. Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui, dentro da pasta src, eu vou criar uma pasta nova, que eu vou chamar ela de styles, e aqui dentro desse styles, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar ele de global.css, tá? Uma coisa bem importante, aqui na verdade, ó, CSS, tá bom? A gente usa essa extensão e não só .css, porque a gente vai usar o SaaS aqui. Você vai ver que ele até coloca um símbolozinho diferente. Eu estou usando aqui uma extensão que chama Material Icon Theme, essa aqui, ó. Aí ela coloca o ícone tanto das pastas quanto dos arquivos, bonitinho assim, de acordo com a extensão do arquivo, com o nome, tá, da pasta ou do arquivo. Beleza, então a gente criou aqui. Eu vou deixar disponível para você, junto com essa aula, você vai encontrar aqui na descrição um link, e aí você vai conseguir acessar esse arquivo aqui. O que tem nesse arquivo? Esse arquivo ele tem um reset. Então, eu vou copiar aqui ele, ó. Você vai fazer a mesma coisa, você vai copiar esse conteúdo e colocar dentro desse arquivo. O que tem aqui, ó? Eu já deixei prontas as variáveis de cores, porque para você não ter que ficar copiando o código de cor, né? Seria um pouco chato ficar copiando o código de cor. Para a gente ir direto para aquilo que interessa, que é fazer a interface e já aplicar a autenticação com a Google.
Fiz um reset aqui de margem, padding e coloquei aqui o box size, né, para quando a gente aplicar espaçamentos internos, enfim, isso não influenciar no tamanho da caixa. E também defini já um body padrão, tá, uma cor para o corpo aí da nossa página padrão, tanto de fundo quanto de texto. E também já defini que a gente vai utilizar essa fonte personalizada que é a Poppins, tá? Tanto para todo o corpo quanto para os botões. E também já defini que o botão é para ele ter um cursor de pointer, né? Inclusive eu acho que essa deveria ser uma propriedade padrão, inclusive, mas não. Então aparece, faz aquele, muda o cursor, quando chega, passa o mouse em cima do botão, ele faz o sinalzinho da mãozinha. Bom, a gente pode colocar essa fonte aqui na nossa aplicação. Para incorporar uma fonte personalizada, a gente pode acessar o site da Google Fonts. Entra aqui no site da Google Fonts, deixa eu colocar aqui no Dark Theme. E aqui eu vou procurar por ela, posso digitar aqui, ó, Poppins. E ela vai aparecer aqui para mim. Essa daqui, ó, clico aqui na Poppins e aí eu consigo ver todos os detalhes dela. Eu vou precisar dela no tamanho 400 e aí ela já está até selecionada aqui, tá? Mas eu vou até remover para a gente fazer juntos, ó. Clica aqui, ó, tamanho 400, no tamanho 400, 500, que é o médio, e no 700, que é o bold. Então esses vão ser os tamanhos. 400, 500, 700. E aqui, ó, você vai copiar, selecionou os tamanhos, você vai copiar todo esse código aqui, Ctrl C, e aí a gente pode voltar aqui e colocar ele dentro aqui do nosso index.html. Eu vou pôr antes do título, ó. Antes do título eu coloco, salvei, e aí eu tenho o carregamento das fontes, buscando lá do Google Fonts. E aí, essa parte aqui, ó, é de aplicar o Font Family. A gente já aplicou o Font Family aqui no nosso global, tá? Para o nosso body e também para o botão. Se a gente vier aqui no site agora, você vai ver, ó, que ele já está com um estilo um pouquinho diferente aí. Deixa eu ver, Poppins, a gente já tinha salvo aqui, deixa eu ver. Aqui também, beleza, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um reload aqui. Ó, vou até tirar dela aqui, ó. Ó, vou deixar o VS Code aqui do lado. E eu vou tirar aqui. Ah, lógico. Olha só o que está acontecendo. Eu apliquei aqui, né? Criei o arquivo global, mas eu não estou usando ele em lugar nenhum, né? Então, para a gente aplicar essa estilização, a gente vem aqui no app.testx e vamos fazer a importação dele, né? Acabei esquecendo de fazer a importação dele. Então, aí eu posso fazer a importação assim, ó, import, e aí eu pego já o arquivo direto, styles global CSS. Quando a gente faz a importação desse jeito, a gente já está incorporando as regras de estilização aqui dentro, tá? Então, olha só, se a gente voltar, agora sim, perceba que ficou com uma fonte um pouco diferente e ele ficou com a tela escura. Você vai ver que às vezes tá dando um glitchzinho aqui, mas é o meu navegador, tá? Ele tem uma transparência ali, ó, que quando passa ele atrás de alguma coisa, às vezes dá um glitchzinho, mas tranquilo. Mas beleza, tá vendo? Aplicou o fundo escuro e aplicou aqui já um estilo diferente para as nossas fontes, tá? Bom, agora a gente pode então partir para a criação de fato aqui do conteúdo aqui da nossa sign-in, para a gente ir para a parte de aplicar de fato a autenticação utilizando o Google, tá? Então, vamos lá. Vamos começar desenvolvendo aqui a estrutura da nossa interface de autenticação mesmo, tá? Da nossa página de sign-in. Então, aqui dentro, nesse H1 aqui, eu vou trocar o conteúdo desse H1 aqui por acesse sua conta. Então, acesse sua conta. E aí eu vou envolver esse H1 por uma div, tá? E a div eu vou colocar uma classe para ela. No React a gente coloca class name, né? Não só class, né? A gente coloca class name, tá bom? E eu vou chamar ela de container. Esse vai ser aqui o meu container. Vou também acrescentar aqui uma spam e o conteúdo dessa spam eu vou colocar utilizando autenticação social, por exemplo, autenticação com a Google, você, e aí eu vou colocar aqui um BR, que é só para pular de linha, fazer uma quebra de linha, você facilita a vida do usuário, permitindo a
permitindo utilizar sua aplicação sem fazer cadastro, por exemplo. Show. Então, utilizando a autenticação social, por exemplo, a autenticação com a Google, você facilita a vida do usuário, permitindo utilizar a sua aplicação sem fazer cadastro. Show. Fizemos ali um H1, acrescentamos ali essa descriçãozinha. E logo abaixo dessa descriçãozinha aqui, eu vou pegar um button, tá? Então, vou adicionar aqui um botão. Vou falar que o type vai ser um button e eu vou já colocar uma classe para ele também. Eu vou chamar ele de button, bem simples assim mesmo, tá bom? Perfeito. Dentro desse botão eu vou colocar aqui entrar com Google. Esse vai ser o título desse botão. Se a gente voltar aqui para nossa interface, está uma bagunça. A gente vai agora organizar o conteúdo na nossa interface, estilizar. Então a gente pode vir aqui, ó, eu vou fechar tudo isso, vou vir aqui e criar um arquivo styles.scss, tá bom? Para a gente usar aqui a estilização com o Sass. E eu também já vou fazer a importação desse arquivo aqui, tá? Então aqui no começo, ó, import, e eu já vou fazer a importação desse arquivo aqui do nosso styles.css para que as regras de estilização sejam de fato aplicadas aqui. Vamos começar estilizando o nosso container. Vamos começar estilizando aqui o nosso container. E para o nosso container, vamos colocar assim, ó, para ele ter 100% de largura, para ele ter de altura 100% VH, que é 100% da view 8 port, né? Então ele vai ocupar 100% da altura disponível ali na tela. Também vou aplicar para ele um flex aqui, um display de flex e um flex de 1, que é para ele ocupar aí tudo que tiver disponível para ele de espaço na tela. E para o conteúdo ficar bem centralizado, eu vou colocar aqui um flex direction de column para eu ter um elemento embaixo do outro e um align item center e também um justify content como sendo center também, tá? Se eu olhar lá, eu já tenho todo o conteúdo centralizado na nossa tela. Vamos melhorar agora essa spam. Isso daqui é a vantagem do CSS. Do CSS não, né? Do Sass, na verdade. Não nota, a minha spam está dentro do meu container, então eu posso fazer aninhada essa estilização. Então posso aqui dentro falar assim, olha, quero estilizar o spam, está dentro do container. Senão eu teria que fazer assim, né? Por exemplo, ó, container, spam, por exemplo, né? E aí eu posso, com o Sass, fazer desse jeito, né? Porque, ó, já estou dentro aqui do meu container. Maravilha. Então vamos lá. Só vou setar aqui que a cor vai ser um var e eu vou usar aquele caption. Então essa é uma vantagem, né, de você trabalhar com a utilização de variáveis para as cores, porque se no futuro eu quiser mudar as cores, eu venho e mudo nesse arquivo global. Por isso também a vantagem de centralizar no arquivo global, tá? Essas estilizações compartilhadas, como o caso de variáveis de cores e assim por diante. Se a gente olhar, ele vai estar com um tomzinho um pouquinho de cinza aí, tá? Beleza, vamos seguir aqui. A gente pode fazer a estilização do nosso botão, inclusive. Vamos colocar para o nosso botão 56 de altura. Deixa eu subir aqui para você conseguir ver melhor a estilização. Podemos colocar também uma largura aqui, também... A largura eu vou colocar um tamanho 650, para ficar o botãozinho bem grandinho. Tá? A gente já vai ver que o botão lá fica bem encaixadinho com o tamanho do texto. E vamos colocar para ele uma cor, utilizando o var. Vou colocar para ele a cor de texto, porque eu quero tirar o fundo dele. Então o background eu vou pôr como none, ó, para ele ficar sem background. Inclusive as bordas dele, eu vou usar uma estilização aqui para as bordas diferente, ó. Eu vou pôr aqui, ó, um border. Olha só o que eu vou fazer. Border image, eu vou setar aqui um linear gradiente e eu vou colocar para a direita e aqui eu coloco as cores. Então eu vou pôr que eu quero a nossa cor de primary e eu também quero aquele cinza e eu vou colocar aqui o 1. E esse número 1 ele vem depois aqui, né? Olha lá. Então ele faz um efeito do verde pro branquinho e fica muito legal esse efeito também, tá? Beleza? Maravilha. Vou colocar aqui um margem top de
32? Será que o margem top de 32? Acho que 32 deu boa. Beleza, maravilha, já está com o nosso texto lá. Inclusive, eu vou aplicar um espaçamento... Espaçamento não, eu vou colocar aqui um íconezinho para o botão aqui de entrar. Eu estou achando o tamanho da fonte também muito pequeno. Eu vou colocar também aqui um font size de 18, para o tamanho da fonte ficar maior. Ficou bem melhor assim. E eu quero pôr um íconezinho ali, o símbolo da Google mesmo. Tem uma biblioteca de ícones, que é a Phosphor Icon. Essa biblioteca ela é incrível. Ela tem muitos ícones, todos ícones em SVG. Então, trabalhar com SVG traz bastante performance, né, para o carregamento da nossa aplicação. E aqui, ó, se eu pesquisar por Google, tem o ícone, o logo da Google. Ó. Eu quero esse Gzinho aqui. E o legal de trabalhar com essa biblioteca, assim como outras, você consegue manipular a cor, manipular os elementos, né? Então eu vou fazer a instalação dela. Eu vou vir aqui, ó, na parte de Get Started. E aqui embaixo você vai encontrar, ela serve para vários frameworks. No nosso caso, eu vou selecionar aqui o Phosphor-React. E aqui embaixo eu vou usar essa daqui, ó. Eu vou usar o NPM para fazer a instalação. Venho aqui, vou abrir meu terminal integrado e eu vou abrir aqui... Bom, vou usar esse daqui para instalar. Daí a gente espera. Instalação dessa biblioteca. Ela é muito massa, essa biblioteca. Tem muitos ícones. Beleza. Agora, ó, eu posso vir aqui no meu index e eu posso fazer a importação dela aqui, tá? Import from Phosphor. E aí, o ícone que eu quero é Google Logo, ó. Google... Essa aqui, ó. Google Logo. Pego o Google Logo e coloco ele aqui, ó. Vou pôr ele antes do texto. Então, coloco ele assim, ó. Olha que legal. E aí, se eu olhar lá no site, ó, tá lá o Gzinho. Só que ele tá muito pequeno e ele também tá desalinhado. Então, eu posso estilizar ele através aqui, ó, do meu CSS. Então, eu vou selecionar o SVG, que tá dentro desse botão. E aí, eu vou pôr aqui um font size para ele de 24 pixels. E vou colocar aqui o margem do lado direito, o margem right, eu vou colocar aqui de 7px, né, para ele afastar um pouco ali do canto, ó. Só que tá vendo que ele tá bem desalinhado ainda. Então eu vou colocar aqui, ó, um display flex e vou pôr aqui tanto um align items, align item center e justify content center. Pronto, aí fica bem centralizado todo o nosso conteúdo. Agora, uma coisa que seria legal seria assim, ó, passei o mouse, ele fazer um efeitinho de over ali para ficar melhor. Então, eu vou fazer isso também, ó. Vou fazer aqui, ó, um over. E aí, eu coloco aqui o E, né? O E comercial. Por quê? Né? Porque eu tô fazendo... eu quero mexer aqui no efeito de quando passar o mouse por cima desse botão. Poderia fazer assim, né? Pegar ali o botão, 2 pontos, over. Fazer a estilização assim. Só que como eu posso, né, com SAS fazer a estilização aninhada, já estou dentro da classe deste botão, então posso fazer assim aqui dentro. Então quando eu uso esse sinal do E, né, meio que eu estou fazendo a referência. Olha, eu estou me referindo ao evento de over dessa classe onde eu estou. Então posso já fazer essa estilização aqui. Eu vou definir um background color aqui, utilizando o var. E eu vou colocar aqui um background light, que é um background um pouquinho num tom mais clarinho, que é o que eu estou usando lá, uma opacidade. E aí, se eu passar o mouse lá, ele já está fazendo. Mas a gente pode deixar isso mais suave, colocando aqui, ó, um transition. E aí a gente pode colocar esse transition no próprio background e eu vou pôr aqui sei lá, 3 segundos para ficar mais suave esse efeito, ó. Aí eu coloco ponto... Você pode pôr 0.3 ou só 0.3, tá? S de segundos, olha, fica um efeito bem mais suave e já fica um efeito bem mais interessante. Beleza, então a gente já criou essa parte, agora a gente pode partir de fato para implementar a autenticação Google, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa parte agora
de fazer a implementação de autenticação Google. Para fazer a parte da autenticação Google, a gente vai usar o Firebase, tá? Firebase, ele é uma plataforma incrível. Então, ele é um back-end as service, então você consegue no Firebase utilizar várias funcionalidades que um back-end te oferece sem ter que criar um back-end, tá? Então, essa é a grande vantagem. O legal do Firebase é que é gratuito, você não precisa informar cartão de crédito, você pode usar ele de forma gratuita, claro, tem as limitações. Se você vier aqui em preços, você vai ver aqui o plano gratuito, que é o Spark, e aí você vai ver que tem limitações de leitura e escrita, né? Quanto você consegue fazer de leituras escritas, mas é bastante no dia. Por exemplo, só a parte de autenticação são 10 mil no mês. Tem parte aqui de banco de dados, enfim, 20 mil gravações dia, 50 mil leituras dia. Então você tem uma capacidade bem interessante para usar no plano gratuito, para testar a finalidade de estudos. E aí, se você de fato quiser usar isso em produção, você tem o plano pago, que é o Blaze. Mas no nosso caso aqui vai ser tranquilo usar o plano gratuito para eu te mostrar como fazer autenticação com o Google utilizando Firebase em suas aplicações React, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em ir para o console. Então, cria aí sua conta. Então, antes de você seguir, eu recomendo, pausa o vídeo, cria sua conta aqui no Firebase. Você pode usar, inclusive, sua conta do Gmail, se você tiver, tá bom? Faça isso e aí você volta aqui para seguir com a gente na aula, tá? Mas é muito tranquilo de criar uma conta no Firebase. Tendo uma conta Gmail, você já entra. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar um projeto. Vou pôr o nome do projeto como Google. Eu vou colocar assim, ó, Google-Alf WT, que é de YouTube, tá? Só para diferenciar, que eu já tenho um outro projeto com esse nome. Vou clicar em continuar. Eu vou desabilitar essa opção de Analytics, a gente não vai usar, mas você consegue usar o Firebase, ele tem uma parte de Analytics, que você consegue captar dados das pessoas que estão utilizando a sua aplicação. Então, você consegue capturar, por exemplo, da onde essa pessoa está acessando, você consegue fazer teste AB, enfim, tem várias funcionalidades interessantes, mas a gente não vai usar aqui. Quem sabe a gente pode falar disso num próximo vídeo, né? Mas eu vou clicar em criar projeto. Agora a gente espera ele terminar de criar o projeto. Isso pode levar um pouquinho de tempo, mas é rápido, coisa de minutos aí, tá? Vamos esperar. Então, vou cantando para você enquanto isso. Mentira, não vou cantar não. Já tá terminando. Concluindo. Pronto, foi. Daí a gente clica aqui, ó, em continuar. Perfeito. Agora a gente já está dentro do painel do Firebase. Aqui do lado você tem uma parte de criação, por exemplo, com várias ferramentas. Tem parte de monitoração, de analíticas e por aí vai. O Firebase ele tem muita ferramenta, tá? Primeiro passo que a gente vai fazer aqui dentro é configurar. A gente precisa configurar o Firebase para se conectar com a nossa aplicação. Ou melhor, a gente precisa fazer com que a nossa aplicação se conecte com o Firebase. Então a gente vai clicar nesse aqui em visão geral, tá? Nessa opção de visão geral, que é a tela que abre normalmente padrão quando você entra no Firebase. Tem essa opção aqui, Web, porque você pode configurar o Firebase para vários outros cenários, tipo Unity, iOS, Android. No nosso caso, a gente está desenvolvendo uma aplicação web, então a gente vem aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, Web. Clica aí. Aqui você vai dar um apelido para a tua aplicação. Então eu vou chamá-la de Google Alf. Geralmente aqui eu utilizo o mesmo nome da aplicação ou algum apelido, algum nome aí para te ajudar a identificar, tá? Clico em registrar o app. E aí, ele vai agora me dar um próximo step, tá? A gente espera. Ó, ele vai me sugerir, número 1, fazer a instalação da biblioteca do Firebase. Eu vou fazer isso então. Volto aqui para minha aplicação. Eu vou abrir aqui o meu terminal integrado e vou fazer a instalação do Firebase aqui, tá? Espero ele terminar de concluir a instalação. Quase terminando. E pronto, Firebase está instalado, tá? Então, beleza. Primeiro passo é fazer a instalação do Firebase. Na verdade, esse é o segundo passo, né? Primeiro passo foi dar um nome para o app. Segundo passo, fazer a instalação do Firebase. Passo número 3 é criar um arquivo para a gente adicionar essas informações. Essas informações aqui
elas são informações de conexão da nossa aplicação com o Firebase. Então aqui, ó, no nosso projeto, a gente vai vir aqui, ó, deixa eu fechar o terminal. Vamos criar dentro aqui, ó, dentro aqui de SRC, a gente vai criar uma pasta nova que eu vou chamar ela de Services. Então, esses serviços que eu utilizo na minha aplicação, como é o caso do Firebase, enfim, para me conectar, né, com esses serviços e outros, eu gosto de deixar essas configurações dentro de uma pastinha chamada Service. Então, aqui dentro dessa pasta Service, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de Firebase.ts, tá? Vou criar, então, um Firebase.ts. Aqui, só arquivo TypeScript, porque eu não vou criar um componente aqui dentro. Por isso que quando, por exemplo, dentro aqui do nosso sign-in, o nosso index é um .tsx, porque ele é um componente. Né? Eu estou usando ali toda a sintaxe do JSX para poder construir meu componente, minha interface. Aqui dentro do Firebase é só .ts, esse arquivo, porque eu vou usar TypeScript. Não vou criar um componente aqui dentro, né? Mas vou trazer para cá uma lógica de conexão, por exemplo, com o Firebase. Eu vou copiar aqui, ó, clico nesse botãozinho, volto para cá, dou um Ctrl V. Eu só vou tirar esses comentários, tá? Vou tirar só esses comentários e beleza. Temos aqui nossa conexão. Venho aqui, ó, e clico em continuar no console. Pronto, está configurado. Tenho agora os meus parâmetros de conexão da minha aplicação com o Firebase. Mas ainda eu preciso fazer mais uma coisa aqui. Dentro aqui de criação, a gente vai vir na opção de Authentication. Por quê? Tem que habilitar a autenticação. Porque no Firebase, você tem vários métodos de autenticação disponíveis. Vou te mostrar. Clica nesse botão Autenticação, depois clica aqui, ó, em Vamos Começar. E aí ele vai aparecer aqui, ó, várias opções, tá vendo? Ó, você tem aqui, ó, sign-in, métodos de sign-in. Então você pode usar Facebook, GitHub, Apple, Twitter, Yahoo e por aí vai. No nosso caso é Google. Então clico aqui, ó, no provedor da Google e habilito essa opção aqui, ó. Habilita essa opção e ele vai pedir para você informar um e-mail de suporte. Você clica nessa listinha, vai aparecer o teu e-mail aí que você usou para se autenticar. Clico no salvar e pronto. Tá feito aí a parte de autenticação. Nesse momento, o que a gente fez, tá? Nesse momento, a gente habilitou a autenticação com a Google. Por que tem que fazer essa etapa? Porque se você não fizer essa etapa, na hora que você for fazer a autenticação, ele vai falar que o provedor não está disponível ou que não está configurado. Então, tem que fazer essa etapa. Então, olha só. Viemos no Firebase, fizemos aí o processo de configurar para, então, obter aquele arquivo com aqueles parâmetros de conexão para conectar nossa aplicação com o Firebase e agora a gente habilitou o provedor de autenticação da Google aqui dentro. Beleza, agora a gente pode voltar aqui para o nosso projeto e focar aqui nele, tá? Eu vou importar aqui também, além do Firebase/app, porque o Firebase/app, ele conecta a aplicação no Firebase, mas eu preciso importar, além dele, a parte de autenticação. Então, eu vou usar até, inclusive, tudo aspas simples para ficar padronizado, porque eu tenho meio toque, assim, de quando tem fora de padrão. Então, pronto, ó, vou usar desse jeito. Beleza. Aqui, eu vou importar do Firebase /auth, tá? Aqui, ó, /auth. E eu vou importar de dentro aqui do Firebase /auth o getAuth. E eu também vou importar aqui o Google Auth Provider. Vou precisar desses dois aqui. Aqui embaixo, eu vou exportar uma constante auth, que eu vou chamar ela de getAuth passando app. Apesar que o Google Provider eu não vou usar ele aqui não, eu vou usar ele lá na nossa própria interface. Aqui eu vou usar só esse getAuth mesmo, tá? Então vamos lá. Firebase/app. Ele inicializa para mim, ó, a conexão da minha aplicação com o Firebase. Daí eu uso esse getAuth para obter os parâmetros de autenticação dessa aplicação que eu inicializei. Então, dentro desse auth, eu vou ter o que eu preciso para fazer a minha autenticação. E aí eu posso voltar aqui para o sign-in, por exemplo, e aqui dentro do sign-in agora, posso então criar aqui uma função, ó. Eu vou criar uma função que eu vou chamar ela de handle Google sign-in. Esse vai ser o nome dessa função. Sempre quando eu tenho uma função que é disparada de um clique do usuário, eu gosto de usar esse nomezinho, handle antes. Eu vou passar ele aqui para esse botão, para a propriedade on click. Ou seja, quando clicar nesse botão aqui, eu quero que chama
essa função handle Google Sign-in, beleza? Perfeito. Agora, dentro dessa função, vou implementar, então, o que eu preciso de autenticação. Então, vamos lá. Eu vou importar aqui, vou até deixar separadinho aqui, ó, tá? Em linhas. Eu vou importar aqui do Firebase /auth. Daí sim eu vou pegar lá o Google Provider. Então, Google Provider, tá? Vou precisar do Google Provider. E também vou usar um método aqui que ele tem, que é signup popup. Esse daqui, ó, sign in with popup. Essa função aqui de sign in with popup, ela é o que abre uma janelinha. Sabe quando você vai fazer autenticação com a Google, em sites por aí, daí ele abre uma janelinha para você selecionar qual é a conta que você quer autenticar? Então, exatamente, ela faz isso, né? Bom, eu vou pegar aqui o Google Provider, tá? Na verdade, aqui é Google Auth Provider, é esse daqui, ó. Vou pegar esse carinha aqui, e aqui dentro da minha função, eu vou criar, então, uma constante que eu vou chamar de provider, igual a new Google Provider, tá? Vou fazer uma instância aqui do Google Provider. E agora, eu vou, então, usar aqui o sign in with popup, e aqui eu preciso passar dois parâmetros. Primeiro, eu preciso passar aqui os parâmetros de autenticação mesmo da minha aplicação com a Google. E eu posso importar isso do arquivo de configuração que eu criei. Então, from para eu chegar aqui em Service e poder selecionar aqui o Firebase. E aqui eu vou pegar o nosso auth, ó, que é o que a gente exportou aqui, que a gente tem a nossa configuração de autenticação. E aqui, ó, eu passo ele e passo, então, qual é o provedor que eu quero usar para me autenticar. Então, aqui eu tenho todos os parâmetros de permissão e conexão com Firebase e o provedor que eu quero usar do Firebase para me autenticar. Aqui eu vou usar um then, porque esse método ele é uma promise, e aqui eu consigo capturar, por exemplo, um result, que é um resultado. E aí eu vou dar um console aqui para você ver o que ele vai me devolver. Console.log nesse result, tá? Eu também aqui já vou usar um catch para fazer um tratamento de exceções. Então, se alguma coisa der errado, eu vou capturar o erro. E eu também quero printar aí no meu console log o que deu de errado, por eu analisar com calma e assim por diante. Beleza, a gente pode testar agora e ver como tá. Vou vir aqui na nossa página, eu vou abrir aqui, clicar com o botão direito e vou clicar em Inspect, e ele vai abrir o console aqui, ó, do lado. Pode notar que aqui não tem nada exibindo, ó, vou até recarregar forçadamente, tá? E olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar no entrar com Google. Olha que legal, ele abriu aquela janelinha e fechou, e ele deu esse erro, falando aqui que o domínio não está autorizado. Deixa eu aumentar o zoom para você ver melhor o que está rolando. Tá vendo? Ó, ele disse que o meu domínio ele não está autorizado. Se eu voltar aqui no Firebase, eu tenho dentro aqui de autenticação, eu tenho aqui essa parte de configurações. Se eu clicar em configurações, tem aqui, ó, domínios autorizados. E aí, a gente está rodando a nossa aplicação em localhost, né? Está rodando na nossa própria máquina a aplicação. Então, quando eu rodo aqui ela, ó, rodei ela pelo terminal, eu posso conferir, ó, ela está rodando aqui, ó. Vou até parar ela, ó, vou dar um Ctrl C para parar ela e vou rodar ela de novo. npm run dev. Dei um enter. Tá vendo, ó? Tá rodando aqui, ó, 127.0.0.1, tá rodando em localhost aqui na minha máquina mesmo, e nessa porta aqui tá rodando, né? E o localhost, nota que ele tá como um domínio autorizado aqui. Então, teoricamente, não deveria... ele deveria funcionar, tá com permissão. Só que tem um grande detalhe aqui, ó. Se você olhar aqui no Vite, olha o que ele diz, ó. Para eu expor esse endereço, eu preciso passar essa flag --host. Ou seja, o Vite, ele meio que não tá deixando o Firebase entender, né, acessar e fazer esse redirecionamento para o nosso localhost. Então eu vou parar aqui, ó, vou dar um Ctrl C, e eu vou rodar com npx vite, e eu coloco, ó, --host. Dou um enter, você vai notar que agora, ó, olha o network, ele não ficou apagadinho. Então agora eu posso rodar com esse meu endereço, ele pegou o endereço da minha própria máquina, ó. Vou clicar
para abrir agora usando o endereço da minha máquina. E agora, se eu clicar no entrar com Google, deixa eu clicar com o botão direito, inspecionar e deixar o console aberto. Ó, cliquei em entrar com Google, agora ele abre a janela e ainda assim não rolou. Então deixa eu clicar com essa primeira opção, ó, local. Tem que ser essa, se eu não me engano, não aquela do endereço IP. Ó, vou abrir o console, clicar no entrar com Google. Perfeito, abriu a janela e ficou. Tá vendo? Agora ele já listou minhas contas Google. Só lembrando, tá? Aqui você vai clicar nessa opção, tá? É no local, não no endereço IP, porque não é o endereço que está aqui dentro de domínios autorizados. É o localhost que está como autorizado, e aí a gente rodou então com npx-vite-host para poder então expor aqui o nosso local, a nossa aplicação rodando local para o Firebase entender. Então nota agora, ó, vou recarregar ela. E nota que agora, se eu clicar em entrar com Google, ele aparece para mim aqui as minhas contas Google. Eu vou clicar, por exemplo, nessa conta da Rocket, ó. Vou clicar e olha o que vai acontecer. Ele vai autenticar e olha que massa, ele retornou aqui para mim do lado, ó, porque eu pedi para que o result ele colocasse no console log. Olha só, se eu expandir, eu tenho aqui, ó, todos os detalhes do usuário, olha que legal. Então eu tenho aqui, por exemplo, o token de acesso, o nome, o display name, o e-mail. Eu tenho inclusive aqui, ó, a foto, olha que legal. Eu tenho a URL da foto que eu estou utilizando lá como avatar e por aí vai. Então eu tenho todas as informações do usuário que eu posso usar na minha aplicação. Então eu não preciso, por exemplo, me preocupar em armazenar a foto do usuário. Eu posso usar a própria foto que ele já usa na conta Google dele e assim por diante. Então é muito vantajoso utilizar essa estratégia de autenticação. Só que ao invés da gente ficar printando isso no terminal, a gente pode criar um estado para guardar essas informações do usuário, né? Ó, então eu vou criar um estado aqui, que eu vou chamar ele de user. A função que atualiza o estado vai ser setUser. E aqui eu vou criar então o useState. E aí eu gosto de deixar aqui a importação do React como a primeira. Uma coisa legal também do Firebase/auth é que a gente consegue importar aqui, ó, tem uma tipagem de usuário, ó, tem uma interface que eu posso usar ela para tipar meu usuário. Então eu posso fazer assim, ó, meu estado aqui, ó, o tipo dele é um user e ele começa como, por exemplo, nulo, tá? Ou melhor, deixa eu ver qual que é a possibilidade. User, eu vou colocar aqui, ó, que ele pode ser um objeto vazio do tipo user, caso não tenha nada, por exemplo, tá? Então você pode clicar, por exemplo, aqui, ó, que ele vai expandir para você ver os detalhes que tem dentro aqui, ó. Só para você ficar junto comigo, né? Segurou o Ctrl, clicou, ele vai direto para o tipo para você analisar. Fica essa dica, né? Você consegue analisar o conteúdo dessa tipagem, então fica uma coisa bem legal assim de você visualizar e ver mais sobre aquele tipo, o que aquele tipo aquele tipo contempla, né? Beleza. Então eu posso usar aqui, ó, e passar aqui, ó, entendeu? Então, ou na verdade aqui, né? Então ao invés de dar o console log, eu vou deixar o console log só para o erro, caso existir, mas para os dados do usuário eu vou armazenar ele dentro de setUser. Por que ele está dando esse erro? Porque dentro de result, ó, quando eu dou um ponto, eu consigo capturar o usuário, o ID do provedor e algumas operações. No caso, eu quero os dados dele, tá? E aí ele bate com a tipagem de um usuário. Agora, para ficar melhor o nosso exemplo aqui, a gente pode exibir esses dados, né? Para não ficar printando isso no console. Então, para ficar legal, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes aqui do acesse sua conta, eu vou criar aqui, olha só. Eu vou criar aqui uma div, que eu vou chamar ela de uma classe, vou dar para ela chamada de user. Perfeito? Criei uma div, vou chamar ela de user. E eu vou criar aqui uma img, tá? Eu vou passar aqui para o src dela user.photo URL, tá vendo? Quando eu dou um ponto, ele já me aparece tudo que o usuário tem disponível, graças àquela tipagem que a gente está usando, tá? Então aqui eu vou colocar, no caso eu quero a foto URL, e aqui sempre é bom usar a tag out, né? Então eu vou pôr aqui, ó, foto do usuário, por exemplo, tá? Aqui, esse src, ele tá sublinhado porque o foto URL, ele pode ser nulo, tá vendo? Porque pode ser que o usuário não tenha uma foto.
Então, para prevenir isso, eu vou envolver essa imagem por SMG por chaves e vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui uma condição. Só vai renderizar esse elemento aqui de imagem se de fato o usuário tiver uma foto URL. Então, eu estou verificando se tem aqui uma foto URL, se tem, então eu renderizo a imagem. Também vou colocar aqui um strong, e dentro desse strong aqui eu vou colocar o user.displayName e vou colocar aqui um small, e dentro desse small eu vou pôr o user.email. Pronto. Então, user.displayName e o user.email. Agora a gente pode partir aqui para a parte de utilização. Ó. Se a gente voltar para cá, ó, eu vou clicar no entrar com Google, e aí eu vou selecionar, por exemplo, essa conta e olha lá, apareceu a foto do usuário, apareceu aqui o nome e apareceu o e-mail. Show! Só que tá bem desconfigurado, né? Vamos melhorar o visual disso. Vamos vir aqui no nosso style. E aqui no nosso style, vamos pegar a nossa classe user, que é a classe aqui que a gente criou, né? A div para o usuário, para a gente poder trabalhar nessa utilização do usuário. E aqui eu vou colocar para ele um display flex. Vou colocar aqui um align item center e vou também mudar a direção para coluna. Isso já vai fazer um ficar embaixo do outro, ó. Vai ficar com um resultado mais interessante. Vou colocar aqui uma margem bottom, porque está muito grudado. Vou pôr para quem vir embaixo aí um 64, para se afastar, que aí já dá boa. E eu vou mexer na imagem que está lá dentro. Eu vou colocar aqui tanto um width de 140 pixels. E eu vou colocar também um height também de 140 pixels. E aqui eu coloco um border radius de 70. Fazendo a metade, ele fica redondinho, né? Então, quando você aplica a metade do tamanho da largura, coloca a largura e a altura igual e a metade, você tem esse efeito redondinho, tá? E eu vou pôr um margem bottom aqui também de 16 pixels, só para a imagem não ficar tão grudadinha no texto. E pronto. Olha que legal. Com pouco código, a gente tem uma autenticação utilizando o Google. Ó, eu vou clicar em entrar com o Google. Deixa eu ver se ele não está me dando nenhum console aqui, né? Nenhum alerta. É bom a gente acompanhar. Olha só, né? Não. Então, eu vou autenticar com essa conta aqui, ó. Rodrigo.rgtic, por exemplo. Olha lá. Tá carregando, espero carregar. Pronto. Minha internet não tá tão rápida assim. Deixa eu recarregar aqui, ó, e fazer de novo, ó. Entrar com Google, habilitou. Vou selecionar aqui essa conta. Cliquei, carregando, agora sim. Tá vendo? Ele pegou o e-mail e pegou o nome. Eu vou entrar com uma outra conta. Eu vou entrar com essa daqui. Foto diferente, e-mail diferente. Agora tá indo mais rápido, porque aquela hora minha internet deu uma engasgada. Mas tá vendo, ó? Então agora a gente tem todo um fluxo de autenticação pronto, utilizando Google. Olha só como é incrível, né? Como ficou legal a nossa aplicação. Então, e como é simples de fazer, né? Uma autenticação utilizando a Google. Então, ficou muito massa, inclusive ficou bem bonita aqui a nossa aplicação. Eu vou deixar junto aqui com a descrição do vídeo o código disponível para você utilizar, tá? Você pode usar o código dessa aplicação para você comparar, para você utilizar para finalidade de estudo. Mas olha só que legal, com pouco código, de uma maneira bem tranquila, a gente aplicou a autenticação na nossa aplicação. Então, olha só para a gente fazer um recap. Você aprendeu a criar um projeto aqui, né? Caso você já saiba também, criar um projeto utilizando Vite, um projeto React utilizando Vite, colocar ali a biblioteca FOSS-Icon para utilizar ícones dessa biblioteca, que é muito legal. Você também aprendeu a conectar a tua aplicação com Firebase. Você aprendeu a habilitar a autenticação do provedor da Google dentro do Firebase e como também fazer a autenticação na aplicação utilizando a Google. Você aprendeu também uma forma de você expor a tua aplicação utilizando ali a flag host, né, para você então conseguir de fato testar a aplicação
como se ela estivesse em produção, tá bom? Então, nesse nosso vídeo aqui, você aprendeu de uma forma bem objetiva e bem direta ao ponto como fazer autenticação utilizando contas Google na sua aplicação web com o React, tá? Então, o objetivo desse nosso vídeo era exatamente isso. Direto ao ponto, na prática, te mostrar como fazer autenticação utilizando conta Google, beleza? Então, vamos lá. Sensacional! Então você conseguiu dessa forma fazer a autenticação com a Google. Você viu que não é tão difícil. É claro que se talvez você esteja criando uma aplicação React pela primeira vez, talvez possa parecer um pouco confuso, mas dentro do Explorer a gente vê todos os fundamentos, tudo com bastante calma, tudo passo a passo. Aqui eu fui bem direto ao ponto, bem objetivo, mas, de novo, né, só para ficar bem claro, dentro do Explorer a gente faz isso tudo passo a passo e com bastante tranquilidade, tá? Então, lembrando que a gente entra também em detalhes nisso, tá? E muito mais dentro do Explorer. A gente consolida ali um método que é validado por milhares de devs e também a gente te acompanha na direção da sua primeira oportunidade de trabalho em um caminho que está descomplicado, tá? Lembrando que você pode, inclusive, entrar na turma 5 do Explorer com essa condição especial, uma bolsa de 25% patrocinada pela Twilio, que é uma empresa super parceira da Rocket. No link aqui tem a descrição para você conversar diretamente com alguém da nossa equipe e garantir a sua vaga antes que acabe essa oportunidade, tá? Então eu espero te encontrar lá no Explorer, vem com a gente, comenta aqui o que você achou, deixa também o seu like e a gente se vê em breve. Um forte abraço para você.